Ela foi avisada: fuja, não olhe para trás. Mas no meio da destruição, com fogo caindo do céu, ela virou o rosto. Um único olhar e ela se transformou em uma estátua de sal. Por milhares de anos, chamaram a mulher de Ló de desobediente, rebelde, pecadora. Mas e se esse olhar foi só um momento humano, um apego ao passado, um instante de fraqueza? Hoje, vamos mergulhar na história de uma mulher que todo mundo conhece, mas ninguém entende de verdade. Eu sou a Here Story Ruth e esta é a nossa série Mulheres Controversas da Bíblia. Estamos desenterrando as histórias das mulheres julgadas, condenadas e reduzidas a rótulos pela história. A mulher de Ló, conhecida por um único ato, olhar para trás, foi chamada de desobediente por séculos. Mas será que ela era rebelde ou será que ela era simplesmente humana demais? Preparem-se, porque hoje vamos conhecer a mulher por trás da estátua de sal. A Bíblia não nos diz o nome dela. Ela é simplesmente a mulher de Ló, mas sabemos que ela era esposa de Ló, sobrinho de Abraão, um homem justo que vivia em Sodoma, uma cidade conhecida por sua corrupção. Ela era mãe de 2 filhas, parte de uma família que recebeu anjos como hóspedes. Eles viviam em uma cidade próspera, mas moralmente falida, e ela provavelmente era uma mulher comum, cuidando da casa, da família, da vida que construíram juntos. Sodoma e Gomorra eram cidades ricas, cheias de comércio, mas também de violência e corrupção. A Bíblia diz que o clamor contra Sodoma era tão grande que Deus decidiu destruí-las. Mas por causa de Abraão, Deus enviou anjos para resgatar Ló e sua família. Esses anjos chegaram à casa de Ló, avisaram que a destruição estava vindo e deram uma ordem clara: fuja para salvar a sua vida. Não olhe para trás, não pare nas planícies, vá para as montanhas. Imagina a cena. É madrugada, os anjos estão apressando Ló, sua esposa e suas filhas para saírem da cidade. A Bíblia diz que eles hesitaram e os anjos tiveram que segurá-los pelas mãos e arrastá-los para fora. O céu já era vermelho, o cheiro de enxofre no ar. Eles correm, sabendo que a destruição está vindo. E aí vem a ordem: não olhe para trás. Mas por que não olhar? O que havia de tão perigoso em um único olhar? Aqui está a pergunta que ninguém faz. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Ela não era uma rebelde. Ela não disse: vou desobedecer porque quero. Talvez ela tenha ouvido os gritos da cidade, talvez tenha pensado nas memórias da casa onde criou suas filhas, talvez tenha sentido o peso de deixar tudo para trás, amigos, vizinhos, uma vida inteira. Um momento de apego, de curiosidade, de humanidade, um olhar que custou tudo. E então, ela olhou. A Bíblia diz em Gênesis 19:26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Um único versículo, uma única ação, e ela foi definida para sempre. Mas o que significa virar uma estátua de sal? Foi um castigo divino imediato? Ou um símbolo da paralisia que vem quando ficamos presos ao passado? Ela não voltou para Sodoma, não desobedeceu completamente. Foi só um olhar, e isso bastou. Por séculos, a mulher de Ló foi vista como um exemplo de desobediência. Pastores e teólogos disseram: ela desobedeceu a Deus e foi punida. Mas e se o sal for mais do que um castigo? No mundo antigo, sal era símbolo de preservação, mas também de esterilidade. Será que ela ficou congelada no tempo, incapaz de seguir em frente por causa do apego ao que deixou para trás? Sua história é um aviso ou uma metáfora sobre o peso de não deixar o passado ir? Pensa no que ela estava deixando para trás. Uma casa, uma comunidade, memórias. Talvez ela tivesse amigas em Sodoma, vizinhos, uma vida construída ao longo de anos. Ela não era como Ló, que foi chamado de justo. Ela não recebeu os anjos diretamente. Ela era uma mulher comum, presa em uma situação impossível, forçada a fugir sem olhar para trás. E quando ela olhou, talvez fosse por amor, por saudade, por medo do desconhecido. Por que ela não tem nome? A Bíblia chama Ló de justo, Abraão de amigo de Deus. Mas ela é só a mulher de Ló, sem identidade, sem voz, reduzida a uma ação.
Isso não é incomum na Bíblia. Muitas mulheres não têm nome, mas isso faz a gente pensar: quem era ela além do olhar? O que ela sentia? O que a levou a virar o rosto? A falta de nome a torna universal, mas também invisível. Um único momento definiu a mulher de Ló para sempre. Um olhar e ela virou um símbolo de desobediência. Mas por que somos tão rápidos em julgá-la? Ela não planejou desafiar Deus. Ela não voltou para Sodoma. Foi um instante, uma fraqueza humana. E quantas de nós já somos definidas por um único erro, um momento de vulnerabilidade, enquanto outros são perdoados por pecados muito maiores? A destruição de Sodoma e Gomorra foi catastrófica. Fogo e enxofre caíram do céu. Cidades inteiras foram consumidas. A mulher de Ló estava fugindo de uma catástrofe com as suas filhas, seu marido, sem tempo para processar. Ela não teve dias para se preparar, para dizer adeus. Foi uma ordem urgente: fuja ou morra. Nesse contexto, um olhar para trás não parece tão desobediente. Parece humano. O sal é um símbolo poderoso. Na Bíblia, sal representa a aliança, purificação, mas também destruição. A mulher de Ló, ao virar uma estátua de sal, ficou preservada para sempre como um marco. Mas um marco de quê? De desobediência ou de um momento humano que todos nós poderíamos ter? Ela ficou como um lembrete. O passado pode nos prender, mas também pode nos ensinar. A mulher de Ló é uma das muitas mulheres da Bíblia julgadas por um único ato, como Batseba, como Eva, como Maria Madalena. Por que as mulheres são tão facilmente reduzidas a um erro, enquanto os homens têm histórias completas? A mulher de Ló não é só uma estátua de sal, ela é um espelho para nossa própria humanidade. Quantas vezes nós olhamos para trás? Quantas vezes ficamos presas ao passado, um relacionamento, um erro, uma vida que não existe mais? A mulher de Ló é todas nós quando nos agarramos ao que já foi. Hoje, mulheres são julgadas por momentos de vulnerabilidade. Uma escolha errada, uma emoção exposta. A sociedade nos condena, como condenou ela. Mas Deus vê além do nosso olhar para trás. Ele entende nossa humanidade. A história da mulher de Ló não termina com o sal. Deus salvou a família de Ló por misericórdia, apesar da hesitação deles. Mesmo que ela tenha olhado para trás, Deus já tinha dado a chance de escapar. Sua história nos lembra que mesmo nos nossos momentos de fraqueza, a misericórdia de Deus é maior que o nosso erro. A estátua de sal é um aviso, mas também uma lição. Não se prenda ao que te destrói. Não olhe para trás quando Deus te chama para frente. Mas também há um lembrete. Deus entende nossa humanidade, mesmo quando falhamos. Então, o que realmente aconteceu com a mulher de Ló? Primeiro, ela não era uma rebelde. Era uma mulher comum, com apego ao que conhecia. Segundo, seu olhar não foi desobediência deliberada. Foi um momento de fraqueza humana. Terceiro, ela foi julgada por um único ato, enquanto Ló, que hesitou, foi poupado. Quarto, sua história é um espelho para todas nós que já olhamos para trás. Ela foi reduzida a um símbolo de desobediência, enquanto Ló é lembrado como justo. Por quê? Porque a história julga as mulheres com mais dureza. Um momento de fraqueza a definiu, enquanto os erros de outros são esquecidos. Ela não é só uma estátua de sal, ela é um lembrete de como as mulheres são julgadas por menos. Quantas mulheres hoje são como a mulher de Ló, presas a um passado que não as deixa seguir em frente, julgadas por um momento de fraqueza, uma decisão emocional? Quantas são definidas por um erro, enquanto outros têm segundas chances? Sua história é um chamado para sermos gentis com nós mesmas e com outras mulheres. A mulher de Ló não é um monstro, não é uma vilã. Ela é humana. Seu olhar para trás é o que qualquer um de nós poderia fazer. Ela nos ensina que somos mais do que nossos erros e que Deus vê além do que a história escreve sobre nós. Sua humanidade é o que a torna tão poderosa.
A história dela nos ensina a deixar o passado ir, a perdoar nossas próprias fraquezas e a reconhecer que Deus nos vê com misericórdia. Não somos estátuas de sal, somos mulheres em movimento, aprendendo, crescendo, vivendo. E aí, o que acharam dessa nova visão sobre a mulher de Ló? Mudou como vocês veem essa história? Me contem nos comentários. Já olharam para trás em algum momento da vida? Como lidaram com julgamentos injustos? Vamos conversar sobre isso. A mulher de Ló nos ensina que um momento não define quem somos. Somos humanas, falíveis, mas também resilientes. Sua história nos chama a olhar para frente, com coragem, e a sermos gentis com quem carrega o peso do passado. Se essa história te tocou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa é a segunda história da nossa série de mulheres controversas. Amanhã, vamos falar de Tamar, a mulher que lutou por justiça em um mundo que a silenciava. Foi manipulação ou coragem? Até lá, questionem as narrativas, busquem a humanidade por trás dos rótulos e lembrem-se, toda mulher julgada tem uma história que merece ser ouvida. Um beijo no coração e que vocês sejam mulheres que olham para frente.